A lenda do trevo mágico, o desafio de Merlin. Há muitos e muitos anos, em um reino muito distante, um mago chamado Merlin reuniu nos jardins do castelo real todos os cavaleiros do lugar e lhes disse: já faz tempo que muitos de vocês me pedem um desafio. Alguns sugeriram a organização de um torneio entre todos os cavaleiros do reino. Outros mencionaram um concurso de destreza com lança e espada. Vou, no entanto, propor algo diferente. A expectativa era enorme e Merlin continuou. Eu soube que dentro de 7 luas vai nascer em nosso reino o trevo mágico. Houve então uma comoção, murmúrios de exclamações entre os cavaleiros. Alguns já sabiam do que se tratava e outros não. Merlin impôs ordem na assembleia. Calma, calma. Deixe-me explicar o que é o trevo mágico. É um trevo de 4 folhas único, que dá a quem o possui um poder igualmente único. A sorte sem limites, sem limite de tempo nem de espaço. Proporciona sorte no combate, sorte no comércio, sorte no amor, sorte na riqueza, sorte ilimitada. Os cavaleiros começaram a falar entre si, com grande excitação. Todos queriam encontrar o trevo mágico de 4 folhas. Alguns chegaram a ficar de pé e começaram a emitir gritos de vitória e fazer invocações aos deuses. Merlin novamente conseguiu aplacar o tumulto e retomar a palavra. Silêncio, ainda não lhes disse tudo. O trevo mágico de 4 folhas nascerá no bosque encantado, para além das 12 colinas, atrás do Vale do Esquecimento. Não sei onde isso acontecerá exatamente, mas sei que nascerá em algum lugar do bosque. Aquela excitação inicial veio abaixo. Primeiro fez-se um silêncio e em seguida os suspiros de desânimo soaram por todo o jardim. Afinal, o bosque encantado era tão extenso quanto toda a parte habitada do reino. Eram milhares de hectares de mata densa e cerrada. Como encontrar um minúsculo trevo de 4 folhas naquele espaço imenso? Teria sido 100.000 vezes mais fácil procurar uma agulha no palheiro. Diante da dificuldade da empreitada, a maioria dos cavaleiros foi abandonando o castelo real, murmurando queixas e lançando um olhar de desaprovação a Merlin quando passava por ele. Avise-me quando tiver um desafio que possa ser vencido, disse um deles. Se eu soubesse que se tratava disso, não teria me dado o trabalho de vir aqui, reclamou o outro. Que desafio! Por que não nos envia um deserto para encontrar um grão de areia azul? Seria mais fácil, alfinetou o outro com ironia. Um a um, os cavaleiros deixaram o jardim, atravessando as dependências do castelo para voltarem aos seus cavalos. Somente 2 permaneceram. E então? Perguntou Merlin. Vocês também vão embora? Um deles se chamava Not e usava uma capa preta e disse: não há dúvida de que é difícil. O bosque encantado é enorme. Sei, porém, a quem perguntar, e acho que posso encontrar o trevo de que você fala. Vou buscar o trevo mágico de 4 folhas e esse trevo será meu. O outro se chamava Cid e usava uma capa branca e permaneceu em silêncio até que Merlin lhe dirigiu um olhar questionador. Se você disse que o trevo de 4 folhas mágico, o trevo da sorte ilimitada vai nascer no bosque, é porque assim será. Acredito em sua palavra, por isso irei até lá. E assim ambos os cavaleiros partiram em direção ao bosque encantado. Not em seu cavalo negro e Cid em seu cavalo branco. E lá se foram os cavaleiros. Parte 2. O Gnomo, Príncipe da Terra. A viagem até o bosque encantado era longa e eles levariam 2 dias para chegar lá. Restavam, portanto, somente 5 dias para encontrar o lugar onde nasceria o trevo mágico.
Não havia tempo a perder. Apesar disso, os dois cavaleiros resolveram descansar durante a noite, antes de iniciar a procura. Not e Sid fizeram uma viagem separadamente e não se encontraram em nenhuma das paradas que fizeram para dar água aos seus cavalos. Assim, nenhum dos dois sabia em que lugar do bosque o outro estava. O bosque encantado era muito escuro, até mesmo durante o dia, pois imensas copas das árvores mal deixavam que os raios de sol chegassem ao chão. A noite foi escura, fria e silenciosa, mas ainda assim os habitantes da mata perceberam a presença deles. Bem cedo na manhã seguinte, decidido a encontrar o trevo, Not, o cavaleiro da capa preta, teve a seguinte ideia: o trevo mágico nascerá no chão. Quem conhece melhor cada palmo de terra do bosque encantado? Muito fácil. O príncipe da terra, quer dizer, o gnomo. Ele mora debaixo da terra e construiu corredores subterrâneos em cada canto do bosque encantado. Ele me dirá onde o trevo mágico de 4 folhas irá brotar. Note, o cavaleiro do cavalo negro e da capa negra, perguntou então a todos os estranhos seres com quem cruzou pelo caminho, onde poderia encontrar o gnomo, até que finalmente se viu diante dele. O que você quer? Perguntou o gnomo. Disseram que passou o dia inteiro procurando por mim? É verdade, afirmou Not enquanto descia do seu cavalo. Eu soube que dentro de 5 noites nascerá aqui o trevo mágico de 4 folhas. Como um trevo só poderia brotar na terra, você, que é o príncipe da terra, deve saber o lugar exato onde ele brotará. Você é o único que conhece cada palmo desse imenso bosque por debaixo da terra. Se o trevo vai nascer em 5 noites, você já deve ter visto as suas raízes. Diga-me onde ele está. O gnomo pensou. Então Not continuou. Você sabe também quanto eu que trevo mágico proporciona sorte limitada somente aos cavalheiros. Portanto, não tem nenhum valor para você, nem para os outros habitantes do bosque encantado. Diga-me onde ele nascerá. Eu sei que você sabe o lugar. E o gnomo respondeu. Bem, eu sei. Eu conheço os poderes do trevo mágico de 4 folhas. E eu já sei que a sua sorte ilimitada só contempla os cavalheiros que possuírem, mas não vi suas raízes em nenhum local do bosque. E mais, no bosque encantado nunca nasceram trevos. É impossível que o trevo brote aqui. Quem lhe disse isso provavelmente se enganou. Então Not perguntou, não será você que está enganado? Já não terá dito a Sid, o homem do cavaleiro da capa branca? Perguntou Not num tom desafiador. Eu não sei do que você está falando, respondeu o gnomo. Eu não conheço esse Sid e não te conheço. E não tenho ideia de quem disse semelhante besteira. Nesse bosque nunca houve um só trevo, nem sequer de 3 folhas. Os trevos não nascem aqui simplesmente porque não podem. Deixe-me em paz. Eu vivo nesse bosque há mais de 150 anos e jamais haviam me feito uma pergunta tão estúpida. Adeus. Not deu empreitada por impossível. E ele pensou. Não é a primeira vez que eu encontro alguém que não está à minha altura. Montou de novo no seu cavalo, deu meia volta e achou melhor esperar até o dia seguinte. Depois de tudo, talvez o gnomo tivesse razão. Além disso, Merlin poderia ter cometido um erro em relação ao lugar ou à data. E à medida que se afastava do gnomo montado em seu corcel negro, Not sentiu o que costuma sentir aqueles a quem se diz que a sua sorte não é possível. Ele teve um pouco de medo. O mais fácil, porém, foi substituir o medo pela incredulidade. Simplesmente não pode ser. Foi exatamente isso que passou pela cabeça dele. E assim ele decidiu ignorar o que ouvira do gnomo. Amanhã será outro dia.
talvez a sorte me espere em algum lugar diferente, ele pensou. Enquanto isso, Cid, o cavaleiro da capa branca, teve na manhã do terceiro dia exatamente a mesma ideia. Ele também foi atrás do gnomo para dizer o lugar mais indicado em que o trevo poderia nascer. E ficou procurando o gnomo por bastante tempo, até que finalmente encontrou o gnomo, alguns minutos depois de o cavaleiro Note tê-lo deixado resmungando em frente a uma de suas cavernas de incontáveis corredores. Ele perguntou: é você, o gnomo do bosque encantado, a quem chamam de príncipe da terra? Sim, sou eu. Ai, caramba! Outro iluminado. E você, o que você deseja? Perguntou o gnomo. Bem, eu soube que dentro de 5 noites nascerá no bosque o trevo mágico de 4 folhas, e eu pensei que Cid não pôde nem acabar a frase. O gnomo ficou vermelho como um pimentão e encheu os pulmões e as bochechas de ar como se fosse estourar. Que história é essa desse maldito trevo hoje? Eu já disse ao outro cavalheiro, simplesmente não podem nascer trevos aqui. Quem afirmou o contrário está errado. Está fazendo uma brincadeira de mau gosto ou bebeu além da conta. O melhor que vocês podem fazer é voltar para os seus castelos ou sair em socorro de alguma dama em perigo. Aqui estão todos perdendo seu tempo. Cid percebeu que algo estranho estava acontecendo. Ele percebeu que tinha algo errado, pois Merlin disse que nasceria no bosque o trevo de 4 folhas, enquanto o gnomo disse seria impossível. Os dois provavelmente diriam a verdade, mas talvez a verdade de cada um fosse diferente da outra. Portanto, continuar procurando o trevo mágico talvez fosse uma perda de tempo. Se, como o gnomo dissera, fosse impossível brotar um trevo naquele lugar, mas nas atuais, então se tratava de saber o que estava faltando para que o trevo pudesse nascer ali. E assim Cid lhe perguntou enquanto procurava acalmá-lo. Espere, espere. Você disse que nunca nasceram trevos em todo o bosque encantado? Nunca, jamais, resmungou o gnomo enquanto entrava em sua toca. Não vá embora ainda, por favor? Me explique por quê. Eu quero saber por que nunca nasceram trevos neste bosque. E o gnomo deu meia volta e respondeu: por causa da terra, é evidente que é por causa dela. Ninguém nunca tratou de renovar esta terra. Os trevos precisam de terra fresca, arejada, e a terra deste bosque é dura, compacta. Se ela nunca foi renovada e arejada, como é que então pode nascer um único trevo por aqui? Portanto, gnomo da terra, se eu quiser ter uma chance de ver um trevo crescer no bosque, eu deveria trocar a terra, certo? Obviamente, ou você não sabe que só se consegue coisas novas quando se faz coisas novas? Se a terra não for trocada, a situação continuará a mesma. Não nascerá nenhum trevo. Pensou Cid. E você sabe onde eu posso encontrar terra fértil? O gnomo já estava com meio corpo na toca e com as mãos prontas para fechar a portinhola de madeira que o separava do mundo exterior. Ainda assim ele respondeu a Cid: há terra nova e fértil no território dos Cols, que fica perto daqui. É uma terra rica porque é onde as Cols, que são vacas anãs, depositam seu estrume, e é por isso que aquela terra é boa. O cavalheiro agradeceu efusivamente ao gnomo, montou entusiasmado no seu cavalo branco e cavalgou, sem perder tempo, em direção ao território das Cols. Sabia que suas chances não eram muitas, mas pelo menos já tinha alguma coisa. Ele chegou ao território das vacas anãs ao anoitecer. Foi muito fácil encontrar a terra de que falara o gnomo. Era uma terra realmente fresca, arejada e muito bem adubada. Ele só poderia levar 2 alforjes, que era o que podia levar no cavalo. E em seguida ele seguiu com seus alforjes de terra nova para uma área longe do bosque, longe de qualquer povoado. Encontrou um lugar que então lhe pareceu adequado, arrancou as ervas
e o mato que havia ali. Depois removeu a terra velha, aquela que nunca havia sido renovada, a de sempre. Finalmente jogou a terra nova no solo, e quando terminou, foi dormir. Mas ele só havia encontrado terra para uns poucos metros quadrados. Seria justamente aquele lugar escolhido que nasceria o trevo mágico? Para ser realista, seria muito improvável ter tanta sorte. Uns poucos metros entre milhares de hectares era como uma probabilidade em 100 milhões. No entanto, uma coisa era certa. Ele havia feito algo diferente de tudo que tinha sido feito no bosque até então. Se não existiam trevos ali, se ninguém nunca os tinha encontrado, era porque todos os que tentaram haviam se limitado a repetir as coisas de sempre, as que todo mundo fazia, como o bom cavalheiro. Sid sabia que fazer coisas diferentes era o primeiro passo para conseguir coisas diferentes. Mesmo tendo poucas probabilidades de um trevo mágico de 4 folhas brotasse exatamente no lugar onde tinha escolhido para colocar a pouca terra fértil que dispunha. Mas pelo menos ele já sabia, porque não havia trevos, e no dia seguinte saberia mais. Disso ele tinha certeza. Deitado com a cabeça no chão, Sid olhava a terra que acabara de colocar sobre o solo e pensou que o gnomo dizia a sua verdade e que Merlin também expressara a sua verdade. Eram duas verdades aparentemente contraditórias. No entanto, agindo daquela forma, colocando terra nova sobre a terra de sempre, essa aparente contradição desaparecera. Se não existiram trevos no passado, isso não significa necessariamente que no futuro eles não possam nascer aqui, uma vez que as condições do solo agora são diferentes. E ele adormeceu, imaginando o trevo brotando na terra nova que havia espalhado. Sonhando com isso, o ajudava a esquecer a pequena probabilidade de que aqueles poucos metros fossem os escolhidos pelo destino para colher o trevo mágico. O sol se pôs e